Você deve ser bom em várias coisas ou ser bom em uma só coisa? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu andei nas pesquisas aí que você vai fazendo no YouTube, né? Eu acabei observando que alguns comentários de alguns empreendedores, algumas pessoas de sucesso que acabaram se destacando de alguma maneira, que essas pessoas comentavam em relação a você dar o foco em uma só coisa. Escuta só, mas o que eu quero trazer para você aqui são alguns exemplos da minha própria carreira, da minha trajetória de desenvolvimento, que umas técnicas que eu usei e que de fato me trouxeram muito resultado. Então, vou te falar o que essas pessoas dizem. Essas pessoas disseram que elas se desenvolveram, citando a maioria dos casos, tá? Não todas as pessoas. Elas se desenvolveram em uma coisa só. Ou seja, essa história de ser mediano em várias coisas é ruim porque de repente você não obtém os negócios, aliás, os resultados que você espera na sua vida, na sua carreira que seja, ou no seu negócio. Então, uma das coisas mais importantes que eu já observei, pelo menos na minha carreira, é que eu foquei sim em ser mediano em várias coisas. Porém, eu dei o foco maior no que me dá dinheiro. E é isso que eu recomendo para você. Vou te dar um exemplo, só para você entender o que eu estou falando. Quando você, por exemplo, imagine que você seja um engenheiro aí. Você vai precisar lidar dentro da empresa, né? Ou também no seu negócio. Você vai precisar lidar com documentos, informações em inglês. Então, você não pode ter o inglês só básico. Você tem que ter pelo menos uma leitura, entender um pouco dos termos técnicos na sua carreira para que você se desenvolva melhor na empresa que você está trabalhando. Então você tem que ser mediano em inglês. Porém, você também precisa de lidar com números. Você vai cruzar dados, você vai utilizar algumas métricas, então você vai precisar também ser mediano em Excel. Porém, você também vai precisar de fazer apresentações para o seu chefe, para alguns clientes seus dentro da empresa, algo desse tipo. Então você também vai ter que ser mediano em PowerPoint. Você percebeu? Citei só alguns exemplos para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Agora, o que mais me dá dinheiro dentro da empresa, sendo eu, assim, me desenvolvendo, trabalhando normalmente da minha carreira? Relacionamento. Você tem que saber entrar e saber sair, respeitar as pessoas, oferecer valor a elas. Então o que você tem que fazer, na minha opinião? Se eu fosse você, eu seria o melhor influenciador, o melhor negociador, o melhor colaborador da empresa em relação a atendimento de cliente. Vamos supor que você de repente trabalhe na manutenção, então seu cliente é a operação. Vamos supor que você trabalhe em compras, então lá tem seus clientes, tem seus fornecedores. Então você precisa ser mediano em diversas coisas para você dominar a sua função e ser o melhor, por exemplo, em relacionamento. Talvez você não seja a pessoa mais técnica, mas você precisa ser de repente a pessoa mais fácil de lidar. Porque, se você observar, a maioria dos problemas que acontecem dentro de uma empresa ou até em negócios são causados por problemas entre pessoas e não problema em si. Quando um problema chega na mesa, chega para você, ele não pode ser ampliado por pensamentos negativos. O problema deve ser encarado como tal e não ser ampliado com pensamentos que atrapalham, com suposições. Não, qual que é o problema? Vamos focar no problema e não em dificuldade entre pessoas. Eu vou citar um exemplo aqui de um amigo meu que eu trabalhei com ele, acho que foi em 2012. Também, bom, não interessa. Esse cara, ele era coordenador de produção, ele veio de outra localidade para trabalhar na nossa fábrica lá na época. E esse cara era um cara top, cara de primeira linha, sabe? Cara focado, porém, trabalhava cerca de, creio eu, de 10 anos na função de líder, né, de manutenção. Então, ele era um cara muito bom em uma coisa, porém, Excel, PowerPoint, cara, SAP, esse cara não sabia nada. Ele mesmo falou para mim, ele tinha uma dificuldade tremenda em fazer uma apresentação em PowerPoint. Então, ou seja, durante as nossas apresentações, ele ficava abismado com o que nós fazíamos, com os materiais que nós produzíamos durante lá a apresentação de solução de um problema para os nossos clientes dentro da fábrica.
Então, isso fez com que ele se destacasse demais em uma coisa e fosse ruim demais em outras. Isso acabou prejudicando ele naquele momento específico da carreira dele. Por quê? Porque ele nunca procurou desenvolver as fraquezas. Então, minha mensagem para você através desse vídeo é que você deve também se desenvolver nos pontos fracos. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer com você? Você vai estar cada vez melhor no que você é bom e cada vez pior no que você é ruim. Então, o que você deve focar você deve ser sim mediano nos pontos principais da sua carreira, da sua vida. Porém, você deve ser o melhor no que te dá dinheiro. Essa é a minha reflexão para você. Para que você não fique somente bom demais numa coisa só, como Steve Jobs, né? O cara era top, excelente em marketing, vendas, em visionário, porém, na parte de tratamento de colaboradores, o cara era o pior. Um cara ruim de lidar, uma pessoa difícil de conversar, um cara, escroto. Logicamente que ele teve um sucesso muito grande porque ele é 0,0001% de toda a sociedade, toda a população do mundo. Então, por isso, as pessoas ignoraram o lado ruim dele, vamos dizer assim, e valorizaram o que ele era o melhor, porque ele de fato oferecia muito valor às pessoas, porque no mundo, na época, não existia um cara top quanto ele. Na verdade existia, mas ele era entre os melhores. Então é isso que eu estou querendo te alertar. Não seja bom demais numa coisa e ruim demais em outra. Seja mediano em tudo e seja o melhor do que te dá dinheiro. Pense nisso. Eu estou te chamando a atenção sua. Por quê? Chamando a atenção no sentido assim de te alertar, não te educando. Não cabe a mim isso. Através do exemplo meu, eu fiz isso. E me dei muito bem na vida por causa disso. As dificuldades que algumas pessoas tiveram, eu não tive porque eu explorei os pontos fracos da minha vida. Então, basicamente é isso que eu queria te falar, para que você se desenvolva da melhor maneira e entenda quais são os gargalos da sua vida e trabalhe nele. Sempre age sobre o desconforto. Habitue-se a fazer coisas desconfortáveis todos os dias, porque aos poucos você vai focando nas suas fraquezas, focando no sentido de se desenvolver. E você vai fazer com que as suas fraquezas tornem-se suas fortalezas. E assim, o sucesso para você será questão de tempo. Acredite nisso. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça de deixar seu comentário. Até o próximo vídeo. Siga-me no Instagram também. Até mais.